Bom dia! Olá, o Bom Dia com o Mourão está começando agora. Eu sou Elaine Quejezeira e é sempre uma satisfação estar aqui com o senador Hamilton Mourão e com vocês, certamente, para este bate-papo. Bom dia a todos. Bom dia, Elaine. Bom dia, amigas e amigos que acompanham aqui o nosso podcast. Hoje vamos debater temas bem interessantes, não é, Elaine? Muito interessantes. São assuntos que estiveram na pauta da semana, né, senador? Por exemplo, a nova formação que se apresenta no Brasil com o resultado das eleições, do primeiro turno, a questão também da decisão do ministro do STF, Flávio Dino, né, que decidiu pela instauração de um inquérito para investigar um parlamentar da Câmara, o apagão de São Paulo, que assustou e atingiu milhares de paulistanos, né? E vamos também falar sobre a questão climática no Brasil, que ainda continua sendo um assunto preocupante. Começamos falando sobre as eleições. Estamos a poucos dias do segundo turno. Na próxima semana, 27 de outubro, no domingo, vamos estar aí indo de novo às urnas. Mas 52 municípios brasileiros já definiram, ou melhor, estarão definindo seus prefeitos agora, no segundo turno. 11 capitais já decidiram os seus prefeitos, né, no primeiro turno, e o PT não conseguiu nenhuma capital. Tem uma outra questão que foi observado, que é bom trazer aqui para esse ambiente. A polarização da população, do eleitor, em torno das eleições, a gente percebeu que o clima estava mais ameno, as pessoas estavam manifestando, mas não naquele ritmo das eleições dos anos anteriores. Não sei se é um novo fenômeno. E uma outra questão que foi observado foi o resultado e o crescimento político de partidos do Centrão. Mas o mais interessante é que a imprensa não está explorando um aspecto altamente importante, extremamente relevante, que é esse mapa de bases, né? De bases políticas que poderão influir as eleições de 2026. Aí eu gostaria que o senhor comentasse sobre os resultados do primeiro turno, as possibilidades do segundo turno e como esse novo ambiente vai se formando, esse novo ambiente de força política vai se formando para 2026. Muito bom, Elaine. Eu acho que, né, a eleição municipal ela se reveste de um caráter diferente, né, de uma eleição estadual e a própria eleição para presidente da República, porque a luta dentro do município, ela muitas vezes está ligada à família, né? Então são políticos tradicionais, né, que existem aí nos mais de 5.500 municípios que nós temos dentro do Brasil, e então a disputa ali é uma questão de quem vai, vamos dizer assim, ser o melhor gestor para a cidade. Mais uma vez a gente tem que lamentar nesse primeiro turno, né, a média de 20% de pessoas que não compareceram para votar. Então, eu quero lembrar aqui, né, que é importantíssimo, né, cumprir esse dever cívico, é um direito que todo cidadão tem de escolher os seus representantes, né, e é muito ruim, né, esse alto índice de abstenção. E sendo que na nossa Porto Alegre, na nossa capital, foi de 30% esse índice. Foi maior esse índice do que o processo eleitoral anterior, né? Sim, bem maior, né? Então a gente não sabe se há uma certa desilusão por parte do eleitor, né, com a questão da política, mas o que ficou muito claro, de uma forma geral, é o pensamento, né, dominante na sociedade brasileira, é um pensamento contrário a essa pauta identitária, né, que faz parte do discurso dos partidos de esquerda, principalmente aí o PT e seus satélites, PSOL, PCdoB, etc. e tal, né, que importaram essa discussão sempre com aquela visão de luta de classes, né? Então, que antes era patrão contra empregado, agora é preto contra branco, é homem contra mulher, é gay contra hétero, né? Então, é o tempo todo essa dicotomia e a população não suporta isso, e esse discurso não atinge, né, a maioria da população. Aí eles tomaram uma surra. E uma surra que a imprensa engajada, né, lamentavelmente, não tem, né, a isenção
de fazer uma análise e colocar claramente que a direita venceu. A direita venceu no Brasil. E venceu por quê? Porque o brasileiro ele quer empreender, o brasileiro quer ser dono do próprio nariz, o brasileiro não quer CLT, não quer CUT, né? Que é essa visão retrógrada dos partidos de esquerda, principalmente do PT, né? Que ainda está preso, né, num pensamento do século XX. E nós já estamos na terceira década do século XXI. Então, esse foi o grande resultado dessa eleição. O PT ele está procurando até agora anotar a placa do caminhão que atropelou, né, porque ele não sabe como é que isso aconteceu. O presidente da República andou distribuindo aí, né, umas broncas para cima e para baixo, né, e há aquela falta de autocrítica, né, que é uma coisa que a esquerda gosta tanto de falar, uma falta de autocrítica para entenderem que se não mudarem a maneira de pensar e a maneira de entender os novos tempos, vai ser surra em cima de surra, porque não estão compreendendo o pensamento dominante na sociedade brasileira. E no segundo turno, né, esperamos uma vitória, né, maior ainda do nosso grupo. No nosso Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, temos mais 4 cidades com segundo turno, que são Pelotas, Caxias, Canoas e Santa Maria. Grandes cidades. Grandes cidades, onde estamos bem posicionados para vencer. E Porto Alegre, eu destaco, né, o papel do nosso candidato, do prefeito Melo, que tem sido um gestor exemplar e que conta com o meu integral apoio e o apoio da população de Porto Alegre. Tenho absoluta certeza na nossa vitória nesse segundo turno. Pois é, vamos torcer, está no caminho, né? O senhor deve estar acompanhando isso de perto, inclusive a forma como a população está se manifestando em relação a essas possíveis vitórias, né, nessas cidades. É o que nós vemos, né? Eu não sou muito fã de pesquisa, né? Porque eu nunca fui pesquisado na vida, né? Então eu não confio muito. Mas os índices que vêm sendo colocados deixam claro, né, essa grande possibilidade de nós continuarmos nesse avanço dos partidos de direita, centro-direita, né, demonstrando claramente o pensamento dominante e abrindo o caminho para que em 2026 a gente volte a ter um governo que seja efetivamente comprometido com o progresso do país e não com essas pautas atrasadas que o Partido dos Trabalhadores gosta de trazer. Senador, essa semana também o Congresso esteve totalmente voltado para a decisão do ministro, né, que até na abertura falamos sobre isso, do ministro Flávio Dino, de instaurar um inquérito em desfavor do deputado federal Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, em função de falas feitas pelo deputado na tribuna. E, inclusive, determinando a Polícia Federal para abrir uma investigação, né? Inclusive, o senhor reagiu, teve uma reação nas suas redes sociais, acompanhamos. O senhor quer comentar sobre essa questão? Eu quero, Elane, porque, vamos colocar, né, a Suprema Corte ela vem ultrapassando todos os limites em relação às prerrogativas e às suas funções. Né? Lamentavelmente, o próprio presidente da Suprema Corte recentemente declarou que ele tem a missão de civilizar o país. Não estou entendendo, né? A civilização aqui no país ocorreu no tempo dos jesuítas, né, quando os portugueses chegaram no Brasil. Né? A gente pode discutir esse assunto. Mas dizer que agora ele quer civilizar o país, né, uma Suprema Corte que se recusa a compreender, né, os erros que os seus indivíduos cometem, né, que viajam para fora do Brasil, pago por empresas, né, que têm causas vencendo dentro da Suprema Corte e não tem a mínima vergonha de dizer que isso não é problema nenhum. Né? Então, são essas pessoas que depois querem se arvorar de vestais e de, vamos dizer assim, de tutores da nação. A nação não precisa de tutores. E o caso específico, o deputado Marcel Van Hatten, que é um deputado extremamente combativo do nosso Rio Grande do Sul. Muito atuante, né? Atuante, com um pensamento claro, né? Ele teceu críticas ao desempenho do delegado Fábio Schor, que é responsável por inquéritos que estão sendo conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Alguns daqueles inquéritos, principalmente aquele inquérito voltado aí à suposta tentativa de golpe de Estado que teria ocorrido aqui no país. Né? Inclusive, eu não vou
né? Não posso tocar em alguns assuntos aqui por motivos óbvios, né? Mas deixo claro que eu sei da forma como ele se dirigiu a algumas das pessoas que estavam sendo ouvidas, né, durante esse inquérito, de uma forma extremamente descortês e querendo até intimidar, né, a pessoa que estava prestando seu depoimento. Né, vamos dizer assim, um posicionamento totalmente incorreto, né, com o papel que ele deveria fazer de pura e simplesmente investigar. Ele não tem que intimidar ninguém. E o Marcel se referiu a isso. E aí o ministro Flávio Dino resolve que um deputado, usando a tribuna, o Marcel não falou isso, né, na rua, não, ele usou aquela local que nós parlamentares temos por direito para expressar a nossa opinião, que é a tribuna. Então eu acho que é mais uma ação autoritária, né, que não condiz com o Estado de Direito. Mas, na sua opinião, isso pode ter algum desdobramento interno no Congresso? Já temos um desdobramento hoje, né, que as pautas que foram colocadas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que eles acenderam um sinal de alerta na Suprema Corte, porque ano passado, no começo do ano, nós aprovamos no Senado a emenda constitucional que acabava com as decisões monocráticas. Isso chegou lá na Câmara, estava parado e agora andou lá na CCJ da Câmara. Assim como outras medidas, né, que inclusive algumas bem mais drásticas, que dariam ao Congresso, por voto de 3/5, né, de cassar decisões da Suprema Corte. Né? Então isso mostra que há um embate entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, o que não é bom para o país. Não é bom para o país, obviamente. Mas essa semana também, só viu que nós estamos tocando em assuntos que foram todos eles aqui na semana bastante instigantes. Nós temos a questão do apagão em São Paulo, que surpreendeu a todos nós, né? Em algumas regiões ficaram mais de 100 horas sem energia elétrica. E no meio da crise, em meio à crise, o governador Tarcísio, ele achou por bem intervir, né? E eu sei que ele reuniu com alguns prefeitos, encaminhou uma carta para o TCU solicitando providências junto aos órgãos responsáveis pela atuação da Enel, né? Que é uma concessão federal. E com esse movimento, o que o senhor achou da posição do governador, que inclusive o governador Tarcísio é do seu partido Republicanos? Bem, o governador Tarcísio, né, com a sua formação militar, ele tomou aquela atitude que a gente aprende desde o primeiro dia nos bancos escolares da Academia Militar das Agulhas Negras. Patrulha meu comando. Né? Ele é o comandante. Então, quando ele viu o tumulto, né, e a falta de direção que estava tomando as coisas e a exploração política do assunto, principalmente por parte do candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, né, que é um sujeito que não tem condições de administrar, né, nem a casa dele, né, porque nunca trabalhou na vida. Né? Vamos lembrar que o Marçal apresentou uma carteira de trabalho para ele e ele quase desmaiou quando viu a carteira de trabalho. Né? Então, o Tarcísio tomou a frente, porque é uma questão que envolve a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a responsável, né, por ficar em cima dessas concessionárias e cobrar, né, que ela execute o serviço para o qual ela é responsável. Né? É o Ministério de Minas e Energia, né, que também tem essa responsabilidade, ou seja, o governo federal. E então o Tarcísio, né, vendo que o prefeito de São Paulo estava sendo jogado nas cordas, quando ele tem pequena responsabilidade nisso, que é a questão da poda das árvores, né? Então é um assunto que tem que ser tratado de forma republicana, pressionando essa concessionária, a Enel, porque já é a segunda vez que acontece um fato dessa natureza, o que demonstra que ela não aprendeu com o evento anterior, que ocorreu ano passado, né? E que também causou um apagão de enormes proporções na cidade de São Paulo. Então essa concessionária ela tem que ser chamada, né, pela Agência Nacional, ser multada e ser cobrada para que cumpra, e caso contrário, que tenha concessão cassada e que nova licitação seja feita para que outra empresa com maior grau de responsabilidade assuma o serviço. Vamos lembrar que o próprio presidente da República esteve em viagem à Itália, né? A Enel é uma empresa italiana, para quem não sabe,
e lá foi confraternizar com a diretoria da Enel, né? Levado pelo próprio ministro de Minas e Energia. Então, nessa hora, né, não tem muito de confraternizar. Nessa hora você tem que olhar para quem está responsável por prestar um serviço e cobrar que preste o serviço para o qual ele tem recebido o seu pagamento em dia. Então, falando nisso, falando em apagão, lembramos também de tragédias climáticas que o país continua enfrentando, né? Tivemos o Rio Grande do Sul, que foi afetado pelas enchentes, né, que está tentando vencer as dificuldades pós-tragédia, e agora com a seca severa, né? Que todo ano tem seca no país, né? Principalmente atingindo os principais biomas brasileiros, né? E a gente vê que a Amazônia, lá, só de ver as imagens, você fica com o coração partido. Os ribeirinhos ali, que os rios da Amazônia são as estradas da Amazônia, né? E não tendo como tirar o seu alimento, não tendo como trafegar, enfim. E essas tragédias climáticas, elas têm se repetido, e o senhor esteve agora recentemente participando da Comissão do Meio Ambiente, onde o senhor fez uma fala fazendo uma análise da situação climática. Quais foram os aspectos que o senhor considerou importantes naquele momento que fossem mencionados? Bem, Elane, a primeira coisa, né, a gente lidou com isso, né, com esses fenômenos durante o nosso governo. Eu fui encarregado pelo presidente Bolsonaro de chefiar o Conselho Nacional da Amazônia Legal, né, que tinha uma tríplice função de trabalhar para a preservação, proteção e desenvolvimento da nossa Amazônia. A seca e enchente são fenômenos que ocorrem na Amazônia e ocorrem no restante do Brasil, né? Só que naqueles momentos, né, a seca ela leva a um excesso de queimadas, né, seja por combustão espontânea, seja por ação do homem, né, e nós fomos crucificados. Vamos lembrar, 2019, né, vamos dizer assim, o que corria pelo mundo inteiro era que o presidente Bolsonaro, né, estava queimando a Amazônia, era o incendiário da Amazônia, né? Muito bem. As queimadas que ocorreram esse ano foram de uma proporção muito maior do que aquelas que aconteceram naquele momento. E vamos recordar, naquele momento, nós desencadeamos uma operação com o emprego das Forças Armadas, que foi a Verde Brasil 1, logo depois fizemos a Verde Brasil 2 e logo depois fizemos a Operação Samaúma, ou seja, o governo do presidente Bolsonaro não ficou parado em nenhum momento buscando combater esses efeitos danosos da crise climática. E me recordo que nos seus encontros, o senhor conversava com todos os estados da Amazônia Legal. Exatamente. Havia uma integração dos governos dos estados, né, no combate a esses ilícitos, né, na Amazônia. Aí agora, o que foi que eu me referi durante essa sessão, essa audiência pública que foi realizada, né, no plenário do Senado Federal, conduzida pelo senador Jorge Cajuru e pela senadora Leila Barros, né, o que eu me referi foram a 3 aspectos, né, que saltam aos olhos nesse momento. Em primeiro lugar, era aquela imprensa que nos crucificava, né, passando pano no assunto, com as exceções de praxe, né? Segundo lugar, eu não vi nenhuma manifestação da Greta Thunberg, do Leonardo DiCaprio, do Macron, de todos aqueles que atacavam o presidente Bolsonaro, deixando claro, e é isso que a gente tem que compreender, que essa rede mundial da esquerda, né, que aqui na América do Sul se denomina Foro de São Paulo, né, ela é implacável quando tem que fazer qualquer crítica, mesmo que não seja de forma correta, quando tem um governo de direita em algum país, né? E o terceiro ponto foi a total inação do governo federal. A ministra do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, ícone do ambientalismo, né, revelou-se totalmente incapaz e só ficou a choramingar. Ah, porque falta gente, porque falta recurso. Ora, ministra, providencie, converse com o presidente da República. Se o presidente da República não está lhe dando os recursos, porque quem dá a missão dá os meios, a gente aprende isso nas Forças Armadas, peça o boné, ministro, né? Peça o boné, mude de ramo, né? Vá trabalhar em outros setores, saia desse governo que, em termos de proteção ambiental, só tem discurso. A prática
é outra completamente diferente. Então foi isso que eu me referi. Ineficiência de gestão de crise, falta de planejamento, tudo isso, né? É tudo junto, é Tudo tudo junto. junto. Eu falei, o governo não pode ser surpreendido com a seca, porque a seca tem todo ano. Se tem seca, tem queimada. No Exército, a gente cansava de dizer que não podemos ser surpreendidos pelo 7 de setembro. Né? Ele ocorre todo ano, então todo ano vai ter desfile, tem que se preparar, essa coisa toda. Né? E o que aconteceu? Aconteceu que o governo parece, céus, tivemos uma seca e queimadas, o que fazer? Pelo amor de Deus, não é, senhor presidente Lula? Vamos agir, né? Vamos parar de discurso bonito e vamos trabalhar. Pô. Política ambiental sem consistência. Total. Campo da retórica. É muito papo e pouca ação. São muito bons em discurso. Né? Porque, na realidade, né, vamos pegar a carteira de trabalho desse povo todo, não está assinado, hein? E é interessante porque a mídia tem um papel muito importante nessa formação da consciência ambiental. Se esse tema estivesse no centro do debate, levantando aspectos que possam, inclusive, ajudar a população, possam individualmente e coletivamente, para como você trabalhar e explorar o meio ambiente de forma sustentável, respeito, desde a fase, ou seja, da fase da criança, enfim. Então está faltando todo um conjunto de ações, né? Na realidade, né, Alane, a gente tem que ser, não é, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que compreender, não é? Em primeiro lugar, a educação faz parte de um processo, não é, de interação das pessoas com o ambiente em que vivem. Não é? Então, entender que, desde aquelas coisas mais básicas, de não jogar papel no chão, né, de não deixar objetos no chão. Básica, né? Uma coisa básica, né? Você joga no meio do mato, por exemplo, aqui em Brasília, você joga um caco de vidro lá, aquele caco de vidro com calor e a seca na volta, né? Ele vai encandecer e vai ser um processo de combustão espontânea. Então nós temos desde essa educação bem básica. E planejamento. Então eu não tenho efetivo, então eu tenho que convocar um efetivo. Né? Então você tem as Forças Armadas, emprega as Forças Armadas. O problema é que esse governo tem aquela vergonha de empregar as Forças Armadas. Né? Não compreende que as Forças Armadas são um contingente capacitado e com capilaridade, né, para atuar em qualquer ponto do território nacional. Né? Usa o apoio das polícias. Então, para isso tem que ter um plano. Senta todo mundo, trabalha num plano e, aconteceu o problema, aciona. Mas, voltando a falar da Comissão do Meio Ambiente, de lá saiu alguma não decisão, mas pelo menos um direcionamento? Não, na realidade, Elane, aquilo foi uma audiência pública e toda audiência pública é para expor o problema, né? Então, a comissão não definiu nada ali após. Nós tivemos agora, essa semana, na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a presença da ministra do Meio Ambiente, e ali foi um combate-encontro, a gente pode colocar assim. Né? A ministra foi duramente criticada, né, pelo deputado Nicolas Ferreira, né, o Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, enfrentou crises, e o Ricardo não fez nenhuma cobrança radical em cima da ministra. Ele foi muito programático e muito, vamos dizer assim, assertivo nas colocações que ele fez naquele momento. Agora é o seguinte, eu fiquei sabendo há pouco que o aeroporto do Rio Grande do Sul, Salgado Filho, vai reabrir, não plenamente, mas grande parte dos seus serviços estarão sendo oferecidos à população a partir do dia 21, né? Olha, Elane, aleluia, aleluia, né? Vamos dizer assim, depois de 5 meses da tragédia climática, hoje, né, dia 18, temos essa notícia, o aeroporto hoje está sendo reinaugurado e a partir de segunda-feira, dia 21, voltam os voos, né? Então, os voos aqui, a gente de Brasília e lá de Porto Alegre, para vir para cá, para Brasília, tínhamos que fazer uma via crucis, né? Ou ia por Caxias, ia por Pelotas, o dia inteiro, né, indo de um lado para outro, e agora volta ao nosso aeroporto, vai funcionar com 1.700 metros de pista, então ela tem algumas limitações em termos de peso da aeronave que pode pousar, então voos internacionais ainda não estarão sendo realizados, eles vão retornar de acordo com a empresa a Fraport, que administra o aeroporto, a partir de dezembro, que aí toda a pista estará funcionando, mas vai permitir que atividades importantes da economia gaúcha voltem a funcionar em full time, principalmente a questão do turismo.
né? Exatamente. Então, a nossa Serra Gaúcha, que, né, tem essa questão do turismo ali, Gramado, Canela, Bento Gonçalves, né, São Francisco de Paula, todas aquelas cidades que nós temos ali na região, né, e que são visitadas por gente que vem não só do Brasil, como de outros lugares do mundo, agora voltarão a ter facilidade para chegar nessas regiões. E a própria questão logística da circulação de bens e pessoas, né, que estará extremamente facilitada. Então, finalmente, né, volta o Salgado Filho e é com muita alegria que Porto Alegre abraça o seu aeroporto. Pois é, o Natal Luz está chegando em Gramado. Pois é, o Natal Luz está chegando, né? E com certeza vai ser um sucesso, porque teremos capacidade de deslocar e de chegar, né, à nossa Serra Gaúcha. Os gaúchos estão certamente mais felizes. Mas, senador, chegamos ao final do programa, foi uma conversa muito boa. Falamos sobre assuntos bastante preocupantes, não sei se diríamos preocupantes, mas que nos levam a reflexões. Mas agora finalizamos com uma excelente notícia. E deixo uma pergunta ao senhor, para que possamos pensar sobre isso para o próximo programa da outra semana, que é como está o Rio Grande do Sul preparando para uma outra possível enchente que possa vir a ocorrer. Isso já avançou? A reestruturação está avançando? Falamos sobre isso no próximo programa. Muito obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço, Elane, e pessoal, aguardem o próximo programa. Tamo junto. Tamo juntos. E até o próximo programa. Continuem acessando o canal do YouTube do senador Hamilton Mourão. Então, um grande abraço, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Até lá. Bom dia!